Se eu te perguntasse agora, qual é a música que define a trilha sonora da sua vida? Muito provavelmente você ia ter uma resposta, certo? Pois bem, hoje o tema do podcast de hoje é literalmente sobre música e sobre como a música ela está associada à nossa vida de uma maneira muito profunda e que a gente cria certas conexões ou certos processos de sentimentos bem mais amplo e bem mais ah, complexos do que a gente possa imaginar, certo? Então vamos lá, habitantes, sejam bem-vindos a mais um podcast do Mundo do Rô. Hoje a gente vai falar sobre memória sonora. A memória sonora é um processo que o nosso cérebro cria, associando um som a um momento. Entenda que eu estou dizendo som, porque não necessariamente precisa ser uma música. Mas o foco que eu vou trazer hoje é sobre música. Mas pode ser que esteja associado a uma batida de um sino, ou um toque daqueles polifônicos de celular. Enfim, pode ser qualquer tipo de barulho. Mas a partir do momento que aquilo desperta algum tipo de emoção, a gente cria uma memória sonora. A memória sonora, então, é esse processo que o cérebro faz de construção por diversos fatores e diversas situações para que algum tipo de barulho, ou som, ou música crie lembranças. Ou seja, se eu te pergunto qual é a trilha sonora da sua vida, muito provavelmente você vai me dizer músicas que te trazem lembranças felizes, ou que te foram apresentadas em momentos de muitas comemorações, ou grandes conquistas, ou momentos que te deixam mais energizado. Esse é o processo de trilha sonora da nossa vida. São coisas que a gente tem boas lembranças, boas memórias, bons sentimentos. É uma coisa muito mais positiva. Se eu te disser uma música triste, você provavelmente vai trazer alguma lembrança de um momento que você se sentiu muito mal e que alguma música, de alguma forma, se conectou àquilo e te trouxe aquela lembrança. Seja por conta da morte de alguém, seja por conta da perda de alguma coisa, de um término de namoro, ou do quando você perdeu o emprego, enfim. Ela vai estar associada a algum momento de muita dor, de uma perda, de um desabalo emocional, que aquilo faça com que você crie esse processo de memória musical, memória sonora, a algo muito triste. Se eu te perguntar uma música romântica, você vai me dizer também algo associado ao momento que você estava apaixonado, estava super empolgado, que você conheceu alguém e estava lá amando aquela coisa toda, borboletas no estômago e todo feliz. E aí, você provavelmente, sempre que se sentir assim, você vai ouvir aquela música. E pode ser que alguma dessas músicas você vá associar a pessoas e outras nem tanto. E aí é aquilo que eu digo: muitas músicas são associadas a pessoas por conta de momentos, e outras vão estar associadas a pessoas por conta de contextos. E um outro processo é a memória construída, ou seja, você tem momentos felizes e você vai lá e ouve aquela música. Você conquistou uma coisa feliz de novo, você vai e ouve aquela música. Você tem uma nova promoção de trabalho, não sei o que, ouve aquela mesma música, que é uma música que te deixa feliz, empolgado, empoderado, aquela coisa super alta astral. Ou seja, sempre que você estiver passando por um momento desse tipo de contexto, muito provavelmente o seu cérebro vai te trazer lembranças daquele som e vai te dar a vontade de ouvir aquela música, e você ouvindo aquela música, seja no rádio, na rua, numa festa, você vai sentir aquela mesma emoção, porque você vai conseguir se revigorar com aquela lembrança. E é uma coisa muito importante, muitas vezes a gente está num lugar e ouve um tipo de música dessas, que traz essa coisa mais vibrante e tudo mais, e às vezes a gente tá meio borocochô e tudo mais, e você ouve aquilo, dá aquele gatilho, dá aquele gás, dá aquele impulso pra gente conseguir sair daquela coisa meio morna, meio meh, pra uma coisa mais alta astral. A música tem esse poder na nossa vida. Ela tem esse poder de conseguir direcionar, de conseguir ajudar, de conseguir passar por situações, superar outras, construir processos, de absorver emoções, de colocar sentimentos para fora. A música ela tem um papel na nossa vida muito importante.
Pra mim, por exemplo, eu que estudei piano, eu sempre gostei muito de música, e a música sempre esteve presente na minha vida por conta de questões, inclusive familiares. A música ela vai estar sempre muito posta de uma maneira muito séria na minha vida. Eu não vou, às vezes, ouvir uma música que eu gosto muito e que pra mim traz uma vibe muito boa no momento que eu tô triste, ou no momento que eu briguei com alguém, no momento que eu tive um rompimento de alguma coisa, seja a perda, seja um término, seja o que for. Por quê? Porque eu não quero misturar os sentimentos daquela música. Eu não quero, às vezes, associar aquela música a uma pessoa em específico, porque eu já tenho uma memória com ela e eu não quero substituir. Vou dar um exemplo. Tem uma música, sei lá, que eu gosto bastante da cantora X. E aquela música, ela me traz lembranças de coisas boas, por exemplo, da época da faculdade. Eu não vou ouvir aquela música quando eu estiver num momento muito bom com uma pessoa em específica. Porque pode ser que aquela pessoa, uma hora ou outra, me decepcione, ou saia da minha vida, ou eu perca o contato com ela. E aquilo vai me trazer algum tipo de dor. E aí aquela música que estava associada a alguma coisa muito boa passa a ficar num momento ruim. Por quê? Porque ela tornou um novo significado. De alguma forma, isso já aconteceu comigo. Tinha uma música da Selena Gomez, eu não lembro agora qual, mas que eu gostava muito, que era uma música que eu sempre ouvia por conta da época desde o começo da carreira dela e tudo mais, eu não sei o quê. Uma música daquelas mais antigas. E aí era uma música que eu tinha uma relação muito boa e tudo mais, não sei o quê. E eu me envolvi com uma pessoa, uma época da minha vida depois, que ela era uma pessoa muito fã de Selena Gomez. E eu acabei então criando uma associação da Selena Gomez com essa pessoa. Quando eu e essa pessoa, né, não tivemos mais envolvimento, paramos de nos ver, teve um rompimento, eu tive de ficar um tempo sem ouvir Selena Gomez porque eu ouvia e lembrava daquela pessoa. Então eu parei de ouvir Selena Gomez durante um tempo por conta disso. Hoje, depois de um tempo, né, vamos dizer assim, não é hoje literalmente, eu consigo ouvir Selena Gomez e não ter mais aquela memória que foi ocupada durante um tempo ali presente. Hoje já a Selena Gomez me volta lá atrás um processo meu mais de infância, adolescência e tudo mais, que era a memória que eu sempre tive e é a que eu mantenho até hoje. Aquela outra que eu criei no meio do caminho, eu já apaguei. E isso eu falo pra vocês com todo o amor do mundo. Eu seleciono o que eu vou ouvir com certas pessoas, porque eu não tô afim de perder músicas ou artistas que eu amo de paixão, porque eu não sei se aquela pessoa vai ficar perto de mim mais. Seja alguém do trabalho, seja um namorado, seja o que for. Eu evito. Porque eu não sei o dia de amanhã. Vai que aquela pessoa morre. Aí eu vou ficar sempre com aquela mágoa, com aquela música, por conta que eu vou lembrar daquela pessoa e tudo mais. Não, então eu não vou. Eu não vou sujar aquela música, vamos assim dizer, por conta disso. Eu prefiro ouvir coisas menos importantes ou coisas secundárias que nem sempre têm memórias associadas, porque se acontecer alguma coisa, se tiver algum tipo de quebra de convívio, aquilo não vai me trazer nenhum tipo de dor, não vai me trazer nenhum tipo de desconforto. Assim como momentos muito felizes com algum tipo de pessoa, eu também não vou ouvir. Porque vai que aquela pessoa some da minha vida, ou me passa a perna. E aí aquilo que era um momento pra eu ouvir e ficar feliz por conta de uma lembrança boa, vai me trazer raiva porque aquela pessoa me passou pra trás, ou fez alguma coisa de ruim comigo. Então, eu tenho um cuidado muito grande com relação à música. Eu acho que, pra mim, principalmente, o processo de memória musical, ele é muito importante, ele é muito forte. Eu tenho, se vocês um dia tiverem curiosidade, eu posso até publicar listas. Listas de músicas que me lembram momentos da escola. Listas de músicas que me lembram o momento da faculdade. Listas de músicas que me lembram, por exemplo, alguma viagem. Ou que me lembrem algum local em específico. Eu lembro de uma, essa eu posso compartilhar com vocês. A música da Camila Cabello, Don't Go Yet. Acho que é isso a música, se eu não me engano. Ou é só Don't Go, alguma coisa assim. Sempre que eu ouvir, eu vou lembrar de Roma. Por quê? Porque quando eu estava em Roma, em 2021,
Todos os dias que eu sentava na cozinha, lá no refeitório do hotel, pra tomar café da manhã, por incrível que pareça, tava sempre tocando aquela música por conta do top não sei o que do canal lá, não sei se era MTV, sei lá, era algum canal que tava passando que tava tocando aquela música. Tipo, as paradas de sucesso, alguma coisa assim. E aí, aquela música ficou pra mim associada com Roma. Então, todas as vezes que eu ouço essa música da Camila Cabello, eu vou me lembrar daquela viagem de Roma. Eu vou me lembrar daquele momento de eu sentado lá, tomando café da manhã, comendo os docinhos, as frutinhas e tudo mais, porque ficou associado aquilo pra mim. Assim como sempre que eu ouvi a música Give Me Everything Tonight, do Pitbull, com o Neil, se eu não me engano, eu vou sempre lembrar da minha amiga Josi, que a gente é amigo há milhares de anos, e a gente ouviu essa música e tocou essa música no aniversário dela de 15 anos. Foi tipo um tema dela, essa música. E aquela música sempre vai me lembrar ela. Pode passar os anos que forem que eu vou lembrar da Josi, aquela música. Por quê? Porque aquilo criou essa memória muito profunda comigo. É uma coisa muito significativa. Tanto que quando eu estou, às vezes, em algum local, tipo na rua, numa loja, e toca aquela música, eu às vezes gravo e mando pra ela porque ela sabe da nossa memória musical. Ela sabe disso. E isso tem com outras pessoas também. Às vezes eu ouço uma música em específico, eu gravo e mando, porque eu sei que a pessoa do outro lado, quando ouvir, vai ter a mesma memória, vai ter aquela mesma lembrança que a gente criou juntos. Porque é isso, música, ela cria um processo de memória muito profundo. É uma coisa muito bonita. A memória sonora você raramente consegue apagar por todo. Você consegue ressignificar. Mas literalmente apagar, apagar, deletar, não. Você vai sempre ter ali um resquício de lembrança de qualquer coisa que seja. Porque é algo muito profundo. É como se fosse uma marca, uma cicatriz que o cérebro criasse e que você não desfaz. Você pode melhorar, curar, tudo mais, fazer uma tatuagem em cima para disfarçar, mas a cicatriz vai estar sempre ali. Ela vai existir, ela vai ficar ali no fundo. Assim como tem músicas que eu evito ouvir porque me lembra coisas que me deixam triste. Eu tenho algumas músicas que, inclusive pessoas que convivem comigo já sabem. Se tá tocando aquela música em algum lugar, eu saio de perto ou eu pulo. Se eu tenho como pular a música numa playlist, por exemplo, eu pulo. Eu não deixo tocar. Por quê? Porque eu sei que aquilo vai me deixar triste e às vezes eu não quero ficar triste naquele momento. Às vezes eu não quero ficar melancólico ou sentimental. Então eu simplesmente pulo ou me afasto ou faço alguma coisa pra não prestar atenção no que tá tocando. Pra quê? Pra que aquilo não me afete de alguma forma. Então, quando eu falo que pra mim é muito importante, é neste nível. É no nível de eu simplesmente quase que bloquear algumas músicas pra eu não ouvir aleatoriamente numa playlist qualquer do meu dia, pra não estragar meu mood, pra não estragar meu humor. Porque música também tem a ver com humor. Se a gente tá num dia mais agitado, mais animado, mais não sei o quê, a gente ouve um tipo de música. Se a gente tá num momento mais romântico, mais sentimentalzinho, tipo, mais apaixonado, a gente ouve um outro tipo de música. Se a gente tá num dia mais sensual, mais sair, se vestir para matar, aquela coisa mais assim, né? Tipo, uma dama da noite, a gente vai tocar um tipo de música que vai trazer aquele tipo de sensação pra gente. Porque música é isso. Música é sobre sensação, sobre emoção, sobre sentimento, sobre esse mundo de coisa. E é isso, habitantes. Espero que vocês tenham gostado dessa discorrer sobre memória musical, memória sonora, e que vocês contem pra mim nos comentários, tanto aqui no Spotify quanto lá no Instagram, qual é uma música que lembra vocês e por quê. Né? Tipo, lembra vocês por algum motivo, alguma viagem, alguma coisa. Ou até pode ser que lembrem-se de mim. Pode contar. Me fale, às vezes, vocês têm uma música que vocês lembram de mim e que eu não sei. Ou eu sei e aquilo vai trazer uma memória boa pra gente. Então é isso. Um beijo pra vocês e até o próximo episódio.